Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a mais um Giro Canábico Psicodélico. Depois de um intervalo de algumas semanas sem eu poder estar gravando, é com muita satisfação que eu volto hoje novamente para trazer informações pertinentes, importantes sobre o tema relacionado à cannabis e aos psicodélicos. Esse mês de novembro que nós tivemos várias notícias importantes e eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Quero iniciar compartilhando um grande pesar da perda de um anjo, né, um paciente da Associação Acolher, o nosso Miguelito, que fez sua passagem essa semana com muita luta. Era um paciente que tinha um habeas corpus, o direito ao plantio, e que infelizmente não resistiu a uma infecção do trato respiratório. E fica aí o nosso grande pesar e o grande abraço para a sua mãe, a Renata, e toda a família, né, do grande Miguelito. E vamos para o giro de notícias. Esse giro de notícias é um giro que é um oferecimento do Instituto Anandamida, o grupo que eu venho trabalhando nesses últimos anos, na intenção justamente de trazer um conhecimento maior para a categoria médica, para a população em geral e atender às demandas relacionadas a cannabis e aos psicodélicos. Inclusive, eu quero já também deixar uma homenagem a dois grandes parceiros, irmãos, que compõem o Instituto Anandamida e que estão fazendo aniversário nesse domingo, nessa segunda-feira. Se trata do Dr. Adriano Carneiro e do Dr. Carlos Zimmer, grandes irmãos que estão aí nesse trabalho em conjunto no Instituto Anandamida, que, aliás, né, nesse período que se fala de Black Friday, eu vou falar da Green Friday, né, que o Instituto Anandamida está com um curso de prescrição e acompanhamento em terapêutica canábica medicinal pela editora Manoli. Chega lá na plataforma da editora Manoli e confere os descontos que a gente está oferecendo para essa semana promocional. E vamos para esse giro canábico psicodélico do dia 26 de novembro desse ano de 2021. Esse mês eu fiz importantes lives, participei de importantes lives, falando do tratamento da cannabis na saúde mental, com o psicólogo Alessandro no dia de ontem, no Supere Psicologia. Também falando do tratamento da ansiedade e dor no Despertar da Consciência, com a Heron. E trouxe convidados importantes na brisa para falar do papel do ativismo na regulamentação da cannabis como um todo. O professor Siddhartha Ribeiro falando sobre a influência dos canabinoides no tratamento das síndromes demenciais. Também a presença do grande Marcelo Greco, que junto com o seu grupo The Green Hub promoveu o Cannabis Think, né, que foi o evento mais importante da América Latina relacionado à cannabis, e esteve aqui com a gente falando um pouco sobre essa importância da união de todo o movimento canábico em prol de uma regulamentação e de um avanço para a melhoria da população. E vamos lá, além dessas lives, saíram reportagens. Estudo em escolas de São Paulo mostra que programa de prevenção às drogas mais comum no mundo é ineficaz. O estudo conduzido por pesquisadores da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, em 30 escolas da capital paulista, mostrou que o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, implementado no país desde a década de 90, não teve efeito na prevenção do uso de álcool e drogas em crianças e adolescentes que participaram da pesquisa e, em alguns casos, teve desfechos contrários ao esperado. Esse é o programa de prevenção ao uso de drogas mais disseminado no país. No estado de São Paulo, ele chega a ser obrigatório em todas as escolas estaduais, de acordo com a lei de 2019. O programa original ele é criado nos Estados Unidos, é baseado em evidências científicas e tem resultados positivos comprovados em muitos países. Mas, como explica a professora Zila Sanches, do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, no Brasil não houve adaptação à realidade dos estudantes, que nunca havia sido avaliado, e, por isso, a ineficácia desse programa no caso da experiência brasileira. E estudo aponta que o Brasil tem a pior política de drogas do mundo, aponta um ranking inédito. O levantamento da Global Drug Policy Index analisou 30 países atribuindo notas baixas àqueles em que o tratamento do tema é baseado em repressão e punição. Ele foi elaborado pelo Consórcio de Redução de Danos, em tradução livre, que engloba 190 entidades internacionais que defendem a chamada política de redução de danos, voltada para mitigar consequências negativas do uso das drogas.
As notas concedidas no ranking levam em consideração alinhamento com com princípios das Nações Unidas relacionados aos direitos humanos, saúde e desenvolvimento. A pontuação vai de 0 a 100 e o Brasil alcançou a pontuação de 26, quase metade da média dos países avaliados, que atingiram 48 pontos, e quase um terço da pontuação da Noruega, que obteve a maior nota com 74 pontos. No estudo, os responsáveis pelo levantamento classificaram a prevalência de assassinatos extrajudiciais por agentes da lei como um problema endêmico no Brasil. Diversas entidades da sociedade civil enxergam a necessidade de reformar a legislação de drogas devido ao fato de suas lacunas contribuírem para o aumento da violência policial e para o encarceramento, especialmente de jovens negros e moradores da favela e periferia das grandes cidades. É um tema que a gente já vem batendo aqui, que é essa inescrupulosa chamada política de guerra às drogas, né? E por isso que, terminado ontem, uma promoção do curso de Segurança Pública e Maconha, um debate à esquerda, coordenado pela professora Luciana Boitê e o deputado Paulo Teixeira, tem grande importância para que a gente possa avançar nesse debate. E no Monitor Mercantil, reportagem do nosso Marcelo Greco, que eu falei aqui, que estive fazendo uma live, que ele vai falar sobre a contribuição que o cânhamo pode oferecer para as metas do COP26. No seu texto, Marcelo lembra da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP26, em Glasgow, na Escócia, lembrando que não há tempo a perder e não há outro planeta a nosso alcance no momento. Nem todos os bilhões de dólares investidos e a mais moderna tecnologia disponível conseguiram levar os bilionários norte-americanos Jeff Bezos e Richard Branson muito além da estratosfera. Lembrando que cada tonelada de cânhamo sequestra na atmosfera 1,63 toneladas de carbono. E por isso a importância da regulamentação do PL 399, que tenta trazer o debate da regulamentação do uso terapêutico e do uso industrial da cannabis, da planta da cannabis, nas suas diversas formas de uso na modalidade. E a Justiça Federal em Pernambuco autoriza a Associação Recifense a usar cannabis para fim medicinal. A juíza titular da 12ª Vara Federal, Joana Carolina Lins Pereira, assinou a liminar no último feriado, 15 de novembro. Ela autoriza a Associação AME Medicinal a plantar, manipular e produzir produtos derivados da cannabis, conhecida como maconha, para fins exclusivamente medicinais. A gente espera que a população não tenha que recorrer a processos judiciais para ter esse direito, mas enquanto isso a gente comemora que mais uma associação vai garantir o fornecimento para mais de 100 pacientes, tranquilizando aí mais de 100 famílias e deixando no desespero aquelas que ainda procuram e não estão nessa lista. No site Migalhas, o ministro Rogério Schetti, do Supremo Tribunal de Justiça, extinguiu a pena de um homem condenado por tráfico de drogas em razão de ter sido flagrado com 3 plantas de maconha e menos de 15 gramas da droga. O ministro desclassificou a conduta do homem para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, ao observar que a quantidade da droga apreendida foi pequena e que ele não a vendia. Ao apreciar o caso, ele afirmou que a condenação é equivocada. Para o ministro, além de ter sido pequena a quantidade da droga apreendida, em nenhum momento o homem foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros. No site da Conju, ativista pelo uso medicinal da cannabis é absolvido de acusação de tráfico. Diante da dúvida quanto à destinação da droga, a 12ª Câmara do Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu 2 homens acusados por tráfico de drogas em razão do plantio de cannabis. Em primeiro grau, eles haviam sido condenados a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto. Perto do local, em uma chácara, encontraram os réus junto com fragmentos de maconha em processo de secagem, sementes e 74 mudas de cannabis. Um dos acusados admitiu o plantio de cannabis para fins medicinais, pois tem uma irmã autista e ele é ativista pelo uso medicinal da planta e atua com apoio da ONG, de uma ONG. No Globo, ganha força no Brasil o uso do canabidiol para emagrecer. A gente sabe que o canabidiol ele tem uma ação no hormônio da saciedade, composto da maconha, o CBD, passa a ser usado experimentalmente na perda de peso. O canabidiol ele atua na leptina, hormônio produzido pelas células da gordura que controla o apetite e a saciedade. Nas pessoas com obesidade, os receptores CB1, canabinoides, se espalham pelo corpo, especialmente no tecido adiposo.
Pesquisadores em Nápoles, na Itália, conduziram um estudo no qual indicam que o canabidiol poderia bloquear esses receptores, controlando, portanto, o apetite. Uma outra linha de pesquisa indica que o canabidiol pode converter tecido adiposo branco em marrom, é a chamada massa gorda pela massa magra, melhorando o metabolismo e aumentando o gasto energético, como mostra estudo feito pelo Departamento de Biotecnologia da Universidade Daegu, na Coreia do Sul. E na revista Vogue Globo, Brasil ganha a primeira linha Skin Care, à base de cannabis. A responsável pela novidade é a empresa Green Care, que já atua na venda de medicamentos que levam canabinoides em suas formulações. A novidade é composta por 3 itens, um indicando para o tratamento da acne, outro para hidratação e um terceiro pensado para retardar os sinais de envelhecimento. Estudos feitos pela empresa mostraram que a substância tem uma atuação efetiva, sebo, de até 75%. E no portal do Sechá, a startup DRNK Buds, com sede em Los Angeles, garantiu os direitos principais sobre a tecnologia desenvolvida pela Unistral, a maior fabricante de canudos do mundo com sede na Austrália. O sistema patenteado e premiado de entrega de canudos pode infundir bebidas com uma camada de aromatizantes ou ingredientes ativos, THC nesse caso, com doses de 25, 50, 100 mg, com canudos individuais contendo 5 a 10 mg. As proibições de canudos abundam enquanto o plástico se espalha nos oceanos, diz a reportagem. Seattle, Washington, proibiu os canudos plásticos em julho de 2018, seguido por Washington DC e outras cidades. Os canudos da startup são 100% compostáveis e de origem biológica. Na verdade, eles são provenientes do milho e não do plástico. Está aí mais um recurso de consumir os canabinoides de uma maneira segura. Também no site da Metrópolis, exercício físico aumenta cannabis natural do corpo, diz o estudo. Pesquisadores da Universidade de Nottingham, do Reino Unido, afirmam que a prática de atividade física tem o poder de aumentar os níveis de endocannabinoides no corpo. O estudo contou com 78 voluntários diagnosticados com artrite, 38 deles realizaram 15 minutos de exercício físico, exercícios de fortalecimento muscular todos os dias durante 6 semanas e os outros 40 foram orientados a não fazer nada. No final do período, os participantes que realizaram exercícios relataram redução da dor e exames mostraram também um aumento de micróbios que produzem substâncias anti-inflamatórias no intestino dos participantes ativos e níveis mais baixos de citocinas inflamatórias, em contrapartida, níveis elevados de endocannabinoides. E quando a gente fala da prática de atividade física, estendendo o uso dos canabinoides para outras esferas, no tatame.com.br, o canal do Marinho, que é comandado pelo jornalista Mário Filho no YouTube, iniciou uma série especial sobre o uso do canabidiol dentro do MMA. Diversos atletas têm usado as redes sociais para abordar o tema e também apresentar parceiros comerciais do ramo, que vem crescendo. O canal conversou com atletas renomados nessa primeira parte, como Fabrício Verdun, Chris Borg, Lyoto Machida, todos ex-campeões do UFC e que defenderam o uso medicinal. Outra personagem importante nessa primeira parte foi Rosie Gracie, que é filha do mestre Rorion Gracie, criador do Ultimate. Ela falou abertamente sobre o tema de forma didática, destacou pontos importantes do uso do canabidiol medicinal em diversos aspectos. E ela despertou para o tema assim quando o tio foi preso no Brasil, que chamou a atenção sobre o atraso na lei no seu país de origem. No panorama farmacêutico, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nessa última terça-feira, dia 23, requerimento de urgência para tramitação acelerada do projeto de lei 1180/2019, de autoria do deputado Caio França, do PSB, que institui uma política de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol e outras substâncias semelhantes na rede pública estadual. Um evento onde foi homenageado também nosso grande ilustre professor Elisaldo Carlini. Nessa mesma onda, o SC, Santa Catarina Hoje News, trouxe a notícia de que a deputada Paulinha participou de uma live com a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis. Ela foi falar sobre o projeto de lei que quer tornar obrigatório o fornecimento de medicamento à base da substância ativa canabidiol para condições médicas debilitantes no Sistema Público de Saúde SUS em Santa Catarina. E aí a gente lembra que, apesar de considerar que cada passo é um avanço, a gente tem que tomar cuidado para que não sobrecarreguemos o SUS, que somos nós, o SUS somos nós,
com o canabidiol isolado a preços exorbitantes, e sim lutar por uma política de regulamentação. No site migalhas.com.br, os desafios da regulação dos produtos de cannabis não são exclusividade de um único país do mundo. É o tema da reportagem que vai falar sobre a dificuldade que existe nos países que estão regulamentados a cannabis e que não estão no quesito da propaganda. Reguladores se rodeiam de arranjos normativos que esbarram no preconceito social e na dificuldade de encontrar uma equação ideal para o tema. No Brasil, a última norma editada sobre produtos de cannabis e seu uso para fins medicinal foi a resolução da Diretoria Colegiada, a RDC 327, de 2019, aprovada pela Anvisa. Com a RDC foi criada a categoria regulatória de produtos de cannabis como uma tipologia oficial da agência para atender a um vácuo quanto ao enquadramento de tais produtos. Historicamente, houve um aumento da demanda por tais produtos e a Anvisa optou por regular a comercialização sobre uma nova categoria de caráter temporário para que as empresas continuem o desenvolvimento de pesquisa para o potencial registro de tais produtos como medicamentos. Produtos de cannabis que não se adequarem à categoria de medicamentos no prazo estipulado na RDC terão autorização sanitária cancelada. E no Sechá, vem a reportagem de que, na ausência de regulamentações do FDA, que é como a agência regulatória dos Estados Unidos, a National Industrial Hemp Council of America, NIHC, disse que estabeleceram um programa de padrões para produtos com CBD. O presidente e CEO da empresa, Patrick Atage, em um comunicado à imprensa durante a cúpula empresarial de cânhamo de 2021, realizada em Washington na semana passada, vai explicar que o grupo está explorando padrões aplicáveis a testes de THC, pesticidas, metais, terpenos e outras variáveis. Um papel que o Estado deveria estar cumprindo e as empresas estão correndo em busca de um controle de qualidade maior para que os seus consumidores tenham acesso a derivados de qualidade. E o FDA, com o mesmo discurso que usa a Anvisa, vem a dizer que uma lacuna no conhecimento baseado na ciência sobre o efeito do CBD na saúde significa que estudos clínicos extensivos são ainda necessários para tentar justificar esse atraso por parte do órgão regulador. E no valor econômico do site do Globo, vem a reportagem de que o uso da cannabis medicinal cresce na pandemia. Idosos já representam 23% do mercado, ou seja, se já existe uma demanda grande, isso vai aumentar ainda mais. A importação de produtos à base de cannabis medicinal, que já vinha na escalada desde 2015, explodiu durante a pandemia de Covid-19, segundo dados inéditos da Anvisa. Para vocês terem uma ideia, o número de autorização de importação, e lembrando que a maioria das pessoas que fazem o tratamento não o fazem com os produtos importados, e mesmo assim, o número de importação passou de 8.522 em 2019 para 19.120 em 2020 e chegou a 33.793 até o último dia 11. O crescimento do mercado vem acompanhado também do aumento da demanda pelos idosos, que quadruplicou nesses últimos 4 anos. Quando o Conselho Federal de Medicina foi procurado pela Folha de São Paulo, não respondeu aos questionamentos sobre o fato de os médicos estarem prescrevendo cannabis para chancela do Conselho e se há planos de expandir como indicações de produtos para outras doenças. Em São Paulo, o levantamento da Secretaria do Estado de Saúde mostra que até novembro foram 154 ações judiciais determinando que o governo paulista ofereça esses produtos. Em 2019 foram 122 demandas e no ano passado 158, e por ano a média de gastos públicos no estado foi de aproximadamente 4 milhões de reais. Sechá também vai trazer reportagem que mostra que a Anvisa agiliza importação de produtos derivados da cannabis. A Anvisa adotou mais uma medida para agilizar a importação de produtos derivados de cannabis por pessoa física, e a partir de agora o cadastro do paciente, que é a primeira etapa do processo de importação, será aprovado de forma automática, ou seja, o comprovante de cadastro será gerado automaticamente pelo sistema. Até então o prazo para aprovação era de 30 dias. O cadastro automático faz parte de uma série de medidas adotadas para simplificar o processo de importação de produtos à base de canabidiol, a partir da publicação da resolução da Diretoria Colegiada RDC 570/2021. Outra ação adotada foi a alteração no fluxo de análise. O conjunto das ações adotadas pela Anvisa até o momento já permitiu uma redução significativa no tempo de fila para análise dos pedidos de importação, ou seja, esse tempo que chegou a 35 dias antes
da publicação da RDC 570, atualmente é de cerca de 5 dias. E o Cana Repórter traz a notícia de que a Suíça se prepara para legalizar o uso adulto e o autocultivo da cannabis. O país vai elaborar um projeto de lei para a legalização do uso adulto de cannabis, depois de uma decisão tomada pela Comissão Parlamentar de Segurança Social e Saúde do Conselho e Estados, SGKS. A legalização na Suíça conta com o apoio de todo o espectro político, com 40 membros do Conselho Nacional a assinar a iniciativa e deverá prever o autocultivo como forma de acesso. Foram 9 votos dos 11 que estavam em jogo. E Luxemburgo está cada vez mais, está mais uma vez em ruptura de estoque de cannabis medicinal, uma vez que o único fornecedor do país está a lutar para satisfazer a procura, revelou a ministra de Saúde, Paulette Lenert, citada pelo Luxemburgo Times. O único fornecedor do país está para ter problemas de entrega. Os médicos do Grão-Ducado receitaram 140 quilos de cannabis para uso medicinal em 2020, quase 3 vezes mais do que o ano anterior. Em agosto, soube-se que Luxemburgo fez uma encomenda de cannabis medicinal no valor de 3 milhões de euros, eu falei isso aqui em outro giro canábico, ao seu fornecedor alemão com a produção em Portugal, que é a Tilray. Em colaboração com a Conopi, essa empresa constitui um dos principais fornecedores a nível mundial no setor da produção e distribuição de cannabis medicinal. A empresa já trabalha com 17 países e tem quase 250 mil metros quadrados de área de cultivo de cannabis dividido entre Portugal e o Canadá. Nós temos que tomar cuidado com o novo neocolonialismo, né, para que essas empresas não cheguem aqui se apropriando da terra fértil que nós temos e deixem o país sem os royalties, né, sobre os benefícios de estar plantando, uma vez que a gente tem uma política regulamentada. Luxemburgo teve que voltar atrás no plano de legalizar totalmente a produção e a venda de cannabis para fins recreativos, algo que o primeiro-ministro Xavier Bettel tinha prometido quando foi reeleito em 2018. O governo ainda está a trabalhar no plano, mas enfrenta restrições internacionais, disse o ministro da Justiça, Sam Tanson. Os países vizinhos expressaram descontentamento com os planos de legalização, temendo que regras mais fáceis possam trazer problemas para as regiões fronteiriças. O Grão-Ducado seria o primeiro país na União Europeia a legalizar parcialmente a cannabis para uso recreativo. Os Países Baixos e Portugal descriminalizaram o consumo, mas não legalizaram o uso recreativo. E no país, o plano de governo para vender cannabis aos turistas é o que avalia o governo uruguaio. O governo trabalha desde 3 meses, há 3 meses, na tentativa de habilitar a venda de maconha legal aos estrangeiros que chegam para fazer o turismo no país, em princípio nas farmácias. A gente sabe que o Uruguai tem essa política de regulamentação, mas que ainda não está regulamentada para os estrangeiros e o país agora pensa em dar esse novo passo. No G1globo.com, Uber abre espaço para a venda de maconha recreativa no Canadá. A Uber começou um novo serviço para os seus usuários em Ontário, Canadá, permitindo que façam pedidos de maconha em seu aplicativo, Uber Eats. As vendas de cannabis no Canadá totalizarão 4 bilhões esse ano de dólares e devem crescer para 6,7 bilhões em 2026, de acordo com os dados da empresa de pesquisa de indústria, BDS Analytics. Ainda que a gente não comemore a uberização do trabalho, é uma crítica que a gente faz como classe trabalhadora, isso sinaliza que já existe uma abertura do tema da maconha, porque para vocês terem uma ideia, é proibido inclusive circular dinheiro de cannabis entre os bancos, o que dificulta muitas vezes as tramitações financeiras de países que inclusive têm a política regulamentada. Então a gente vê aí mais um passo sendo dado. E ativistas fizeram ontem um ato em defesa da cannabis medicinal na Câmara dos Deputados, no Distrito Federal. Ativistas e associações iriam ao Salão Verde da Câmara dos Deputados ontem para defender os benefícios do uso da cannabis medicinal no combate a doenças como epilepsia, ansiedade, Parkinson e esquizofrenia. O grupo contou com o apoio de deputados federais, distritais. No entanto, apesar de todos os participantes do ato estarem previamente cadastrados na entrada do Congresso, 15 pessoas tiveram entrada impossibilitada no espaço e o evento foi realocado para o gramado do local. De acordo com a Manuela, uma das organizadoras do evento, os seguranças também não permitiram que o grupo abrisse a faixa com os dizeres cannabis medicinal é direito à saúde e mesmo assim
os ativistas fizeram a abertura da faixa, porque a gente tem que lembrar que esse mês, essa semana e precisamente amanhã se comemora o Dia da Maconha Medicinal. Então, um giro canábico muito especial. E a revista Exame noticia também a entrada de mais uma clínica canábica, a Clínica Internacional de Medicina baseada em cannabis chega ao Brasil, a Clínica Q2 Clinic. Eu fico muito feliz, desde 2017 venho realizando cursos de prescrição para que os médicos e as médicas possam se empoderar do conhecimento e ajudar seus pacientes. E é por isso que de lá para cá venho realizando esse curso de prescrição e agora, como eu falei anteriormente, a gente tem aí o curso na plataforma da editora Manoli. E hoje eu tenho um grande prazer, grande satisfação de, junto com esse grupo, na Clínica Anandamida, desempenhar também esse acompanhamento dos pacientes que têm critério para fazer o uso terapêutico da cannabis. Vamos falar um pouco dos psicodélicos. No São Paulo Fashion Week, tem floresta urbana feita com plantas alucinógenas. Um planetário intraterrestre é uma instalação feita em parceria com Oscar Metsavat, Marcelo Dantas e o professor Siddhartha Ribeiro. A instalação ficou disponível para visitas ao longo de toda São Paulo Fashion Week, que ocorreu no Pavilhão das Culturas Brasileiras, localizado no Parque Ibirapuera. O projeto, eles colocaram uma rede que suporta um peso de até meia tonelada, 500 quilos, e a pessoa pode pular ali e refletir um pouco sobre a vida, onde ali existem plantios de plantas alucinógenas. É uma espécie de reiki da psicodelia inaugurado por esses grandes artistas e cientistas aí que eu citei o nome. romancenews.com, Flor de Primavera, rock psicodélico encontra guitarrada paraense em estreia solo de Diogo Craveiro, hoje, sexta-feira. Diogo é um nome já conhecido na cena cultural paraense. Íntimo trabalho vai homenagear sua irmã, Daiane Craveiro, e une múltiplas referências sonoras como o rock psicodélico e a guitarrada paraense. Segundo o artista, o público pode esperar desde Manuel Cordeiro até Pink Floyd. E no site A Gazeta, Santiago Emanuel vai dar psicodelia ao samba em disco de estreia. O veterano da cena capixaba, Santiago Emanuel, estreia como artista solo no disco Corpo Celeste, gravado no lendário estúdio Abbey Road, em Londres. E no site da Virada Psicodélica, um tema de extrema importância: sexo, drogas e revertério ameaça marcas de psicodélicos. A imagem positiva é ressuscitada pela neurociência agora como tratamentos promissores para transtornos psíquicos da gravidade e da depressão, não combina com a ideia de quem pode ser usado em terapias de conversão, uma chamada cura gay, como relata Clancy Kavanagh, nos anos 60 e 70. Ela lembra que o LSD chegou a ser usado como uma superação de tratar homossexuais, inclusive por terapeutas cultuados. Ela, que dirige o Chacruna ao lado da antropóloga brasileira Bia Labate, dedicou sua tese de doutorado em psicologia aos, abre aspas, efeitos da participação em rituais de ayahuasca sobre autopercepção de gays e lésbicas, fecha aspas, de 2011. E ela cita no texto um documento interno da religião ayahuasqueira, UDV, União do Vegetal, que em 2008, abre aspas, afirma: jamais podemos concordar com a prática do homossexualismo, visto que contraria a origem natural da existência humana. E aí é quando a Bia Labate vai dizer: há uma ênfase em ideias como o equilíbrio cósmico, uma sagrada família, uma divina união do masculino e feminino, que acaba servindo como base para um discurso patriarcal e machista. Muito bem trazido esse panorama por parte dessas pesquisadoras. Em um contexto clínico profissional não religioso, essa conversão parece hoje impensável, em particular depois que a homossexualidade deixou de ser considerada patologia ainda nos anos 70. No entanto, como há pelo menos um líder da UDV, Luiz Felipe Belmonte, e até médicos e psicólogos na esfera bolsonarista, não seria de todo surpresa se essa gente recorrer a DMT da ayahuasca ou outro psicodélico para reconduzir ovelhas desgarradas ao que considera caminho natural da virtude, é o que vão dizer as pesquisadoras nessa reportagem. Esse abuso potencial, que de certo viria a prejudicar a reabilitação progressiva dos psicodélicos para a medicina, contrasta com outro, este sim um perigo real, antigo e presente, o assédio.
E não somente casos de abusos em clínicas clandestinas e rituais obscuros, como apontou Will Hall no ensaio que ocorreu na comunidade psicodélica em setembro, onde, no seu trabalho Interrompendo o Silêncio sobre Abuso na Terapia Psicodélica. Esse é um tema que a gente vem chamando muita atenção para que as pessoas que vão recorrer a essa terapia busquem grupos que sejam conceituados, que sejam sérios, para que a gente evite qualquer catástrofe dessa natureza. E um artigo publicado na Nature mostra que adultos que administraram microdoses de psicodélicas relatam motivações relacionadas à saúde e níveis mais baixos de ansiedade e depressão em comparação com os que não utilizaram as microdosagens. O presente estudo descreve práticas de microdosagem, motivação e saúde mental entre uma amostra de 4.050 que fizeram uso da microdosagem e 4.653 que não fizeram. Claro que é um estudo que ele precisa ser mais rebuscado, foi feito por aplicativo, mas independente de qual seja a natureza, a gente já vê aí que essas anedotas e estudos vão reforçando o que hoje ainda se duvida, que é o efeito da terapia psicolítica, né? Do uso dos psicodélicos em microdosagem. E numa reportagem da UOL, microdosagem de cogumelo vira terapia para melhorar sexo. Conheça os riscos. A terapêutica tântrica Cíntia Porto, de 42 anos, vem estudando desde 2020 os efeitos da psilocibina na performance sexual humana, principalmente quando ministrada em microdoses que representam cerca de 5 a 10% da dose normalmente conhecida como recreativa. O que motivou a terapeuta foi uma experiência com chá de cogumelos, ou seja, com quantidade bem mais alta do que a utilizada na forma terapêutica, onde ela afirma que estava com todos os sentidos alterados e em poucos minutos sentia a mesma sensação que alcança depois de 6 horas de prática tântrica. Ficou com o corpo todo orgástico. O professor Draulio destaca que não há provas, contudo, da eficácia do método e lembra de um estudo do neurocientista Bala Sijet, do Imperial College de Londres, sobre os efeitos da psilocibina em microdoses, onde 191 participantes que já faziam tratamento com microdose foram separados em 2 grupos e não foi percebido uma significância estatisticamente significativa, um resultado com a significância estatística que dê para comprovar esse efeito psicolítico, e os estudos continuam avançando. Também no site da UOL, né, o nosso Zé Ivan, por causa do vício, a família do sociólogo, poeta, cordelista Zé Ivan de Oliveira estava desestruturada. Na época, sua filha, com 5 anos de casamento, ia mal, a separação parecia inevitável, ninguém aguentava mais, lembrava ele. O sociólogo também percebeu que, para muitos, os espaços religiosos que usavam a ayahuasca pareciam impor uma barreira à terapia, e após participar de um evento sobre ciência psicodélica na Unicamp, animado e inspirado nos avanços desse campo, ele criou o Centro Aya, o local em funcionamento há 3 anos. Além do uso ritual da ayahuasca, a ayahuasca oferece acolhimento terapêutico. Diferentemente de suas pesquisas anteriores, nas quais a substância foi administrada a pacientes em laboratório, o novo estudo que o professor Draulio Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, participa, previsto para iniciar esse ano, levará a ciência para as comunidades ayahuasqueiras em parceria com grupos religiosos e espaços de terapias holísticas. Então a gente tem aí o Brasil garantindo o seu espaço na terapia psicodélica, que vem avançando cada vez mais, e eu espero estar contribuindo junto ao Instituto Ananda Mida, junto ao Instituto Jurema, junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e todos os grupos sérios, para que a gente possa estar avançando cada vez mais. Semana que vem eu não sei se a gente vai ter o Giro Canábico Psicodélico, porque eu vou estar lá no Expo Cannabis, no Uruguai, mas com certeza vou estar trazendo várias novidades, e no mês de dezembro a gente vai trazer todas aquelas informações que foram importantes ao longo do ano. Um forte abraço, muito obrigado por acompanhar ou por acessar esse conteúdo, e até a próxima.